Eu me chamo Silvana Flor, sou cordelista, escritora e contadora de histórias. Estou passando aqui para narrar para vocês um cordel sobre o mestre Franklin Joaquim Cascais. Para registro e memória sobre as texturas cativadas no movimento gravada de narradores do movimento que tecem histórias, em homenagem e glória aos historiadores do Brasil e outros países que uniu em tantos conhecimentos, cultura e agrupamento na diversidade a mil. E sendo o 16 de outubro, dia que no ano de 2020 acontecia o seguinte, o sarau que gerou frutos. Para nós o grande orgulho, o 14º Sarau Catarina que vai saudando Franklin Cascais, entre lendas e mitos untando dos povos indígenas e africanos, marcou aquele dia demais. Por Franklin Cascais, então, ser também um pesquisador, não tão conhecido ao primor por muitos brasileiros e a nação. Porém, a sua contribuição é de suma importância, acredito, à cultura com os seus registros de nossas heranças culturais. Um fiel discípulo de Franklin Cascais é o mestre Peninha, nosso querido. Nosso mestre que vem narrar sobre sua vida e obra, fala um pouco da trajetória e com carinho veio se cordelizar, uma simples forma de homenagear ao citado historiador brasileiro no dia que é tão verdadeiro, seu nascimento que é sobretudo o dia 16 de outubro, dia de um mestre guerreiro. Neste ato oportuno e essencial, representando a associação, ao postar a narração do padrinho da Associação Artística Cultural Mãos que Tecem Histórias, afinal, o qual na sua adolescência teve o privilégio e a transparência de conversar e também conviver, parte de seu tempo a aprender com o mestre e suas evidências. O mestre Cascais que vinha trazer aos fins de semana leitura dos manuscritos da literatura para o gracioso mestre Peninha, que emprestava a escuta todinha, sempre atento ao precioso legado constituído e por ele deixado. Mestre Cascais, tão saudoso, deixa um legado precioso que deve ser contemplado. Fora as outras obras guardadas pela Universidade Federal de Santa Catarina, foram tantas obras tão lindas, mais de 3.000 obras escritas, desenhadas e esculpidas pelo folclorista extraordinário. Para quem não conhece de fato, vou com carinho cordelizar Franklin Cascais, tão espetacular, a partir dos seus dados coletados. Dados preciosos guardados com seu discípulo mestre Peninha, esse que tanto carinho tinha e vem para nós compartilhar mais um pouco para registrar sua fiel e tão rica trajetória, homem que escreveu história com a essência ancestral, o mais possível essencial, com êxito e muita glória. Em plena primavera nasceu Franklin Joaquim Cascais, com a história que ele traz e o amor que o acolheu, como a primavera floresceu e em 16 de outubro do ano de 1908 dava o primeiro suspiro, deste que eu vos digo, que nos deixa orgulhosos. Na praia de Itaguaçu então, no continente ainda da ilha de Santa Catarina, local esse de estimação, creio de muita recordação, pois isso bem ao tempo de Cascais o nascimento. O município fazia parte assim de São José da Terra Firme, terras do seu coração. Aproximadamente 16 irmãos, sendo ele o mais velho, e por ser mais esperto, tomava a frente da família então. Os afazeres com dedicação, mesmo ainda tão pequeno, o fazia para garantir o sustento e com engenho vinha lidar de farinha de mandioca e açúcar com seu melhor desempenho. Sabia fazer balaios, típtes e cordas de cipó, cercas de bambu e olha só, entre tantos outros artesanatos, alguns que aqui citado, remos, jererés e tarrafas, em tudo se dedicava, entre todas as atividades, usava de habilidade e conhecimento que dominava. O que mais gostava de fazer era rabiscar desenhos, usando carvão ia fazendo os desenhos aparecer, moldando vinha nascer bonecos imitativos das imagens, dos altares pelas montagens,
miniaturas em cerâmicas de bichinhos, feito nas olarias com carinho, anexada como mensagens. Também tinha curiosidade pelas histórias sobre bruxas, histórias para gerações futuras, heranças culturais na verdade, e em breve relato afinidade na escrita do nosso mestre, onde ele ali exerce sua herança passada, muito bem autorregistrada, memórias que o engrandecem. Agora, palavras do mestre Franklin Cascais. Meus avós tiveram muitos escravos, moravam em Itaguaçu, ali no outro lado da Bahia Sul, e esse relato vai ficar registrado em versos cordelizados com o relato verdadeiro. Dizia os bisavós serem os primeiros colonos a ali chegar, naquele devido lugar, as terras do mestre guerreiro. E uns parentes naquele lugar tinham engenho de farinha, e os seus pais também tinham algumas coisas que eu vou narrar, palavras que o mesmo veio deixar. Charqueado, porcos, redes e canoa, aquela coisa arada toda. Muitos trabalhadores também e escravos assim, porém, convivendo com todas essas pessoas. O talento para artes foi descoberto na Semana Santa na década de 20. A praia de Itaguaçu, imagine, ganhava um belo projeto, uma série de esculturas ao certo, retratando a via sacra final. E o professor Cid da Rocha Amaral, respeitado e também diretor da escola de aprendizes e artífices de outrora de Santa Catarina, sempre cultural. O diretor ficou encantado com o que viu e quis conhecer o autor da proeza a exercer aquelas belas esculturas. Encontrou bem naquela altura um adolescente muito tímido, que tivera, assim imagino, uma séria e bem rigorosa educação religiosa. Era um exemplo aquele menino. Franklin beirava aos 20 anos e nunca havia sequer entrado em uma sala de aula de fato. Seu pai terminava achando. Estudar não estava concordando. Para o homem era muito delicado. Deveria trabalhar na roça de fato. Assim era o seu pensamento. Longe do conhecimento, seu filho e seu destino traçado. Vencida a resistência do pai, Franklin aproveitou o incentivo, recuperando o tempo perdido, iniciando os estudos assim, e em 1941, enfim, tornou-se um professor da antiga escola com louvor, Escola Industrial de Florianópolis, onde ele ali promove exemplo de grande valor. Palavras do mestre Franklin Cascais. Passei a empregar a arte que estudei, essa mesma eu usei e a nossa oficina vi nevar. Era cheia de artes o lugar, mas foi tudo jogado fora, não sobrou para contar história, nada como registro. Infelizmente, lhe digo, relatos dessa trajetória. Na Segunda Guerra foi criada uma oficina para fazer material bélico e o que dizer? A nossa oficina foi jogada no lixo sem sobrar nada e Cascais usou a expressão quase morri de paixão pelo seu grande amor, as artes que o deixou, doeu no seu coração. Nos anos de 1940, quando a idade buscava novidade e modernidade invejada por outras cidades ausentas, Cascais, ao contrário, alimenta, pressentindo os novos tempos, na contramão da história correndo, em busca do passado e tradição secular que começava então, no seu acaso, assim vivendo. No sentido contrário ao seu tempo, ele retornou ao mundo rural, muitas vezes acompanhado, afinal, do amor e seu complemento, sua esposa de discernimento, a sua amada mulher, Elizabeth, mulher de fé, que ao seu lado lutava, e os dois ali se amparavam para firmes manter-se de pé. Durante 40 anos insistente, diversos temas pesquisou, envolvendo com seu amor o homem do litoral catarinense e as comunidades vigentes pesqueiras da ilha de Santa Catarina, registrando tudo ainda num trabalho quase arqueológico, falo que muito notório, que muito o ilumina. Resgatou os fragmentos de uma tradição que estava se estilhaçando e já escassa, e com a chegada de um vento mais forte que do sul alento, de forma quase solitariamente, trabalhou incansavelmente recolhendo as histórias, rabiscando a mitologia e trajetória no resgate absolutamente
desenhando as formas, moldando as figuras e mostrando a altura, seu domínio de muita glória das figuras e das histórias nas várias artes contemplado, mas só não foi condenado ao insucesso pela persistência, teimosia e sentimento de resistência à tradição, ao seu próprio passado. Preservando sempre a cultura, os presépios construídos por Franklin Cascais, atribuídos o amor e desenvoltura, que tudo fazia com ternura, feito com as folhas da piteira e montado sob a lendária figueira, na Praça 15 de Novembro, iniciaram a tradição ao tempo das heranças tão verdadeiras. Franklin Cascais e a sua pesquisa resultou em 42 conjuntos temáticos, por esculturas formados de pequeno porte representativas, de figuras, ferramentas tão vivas, instrumentos, utensílios e também maquetes, engenhos de farinha e além, rancho de pescadores e outros objetos confeccionados em diversos diferentes materiais desse bem. Além das esculturas, o artista deixou mais de 1.500 desenhos e centenas de anotações ao tempo, além de recortes de jornais Uma Vida, a sua história ali bem viva, até caderno de desenhos da escola, entre outros documentos, de forma tão detalhada. Cascais deixou bem registrada a história e seu fundamento. Costumes, crenças e tradições e características populares referentes à vida exemplares dos colonos e habitações na ilha de Santa Catarina e ações, sua arte e sua genialidade são uma das maiores verdades, contribuições e de fato doação para o resgate e preservação cultural do município e identidade. Parte do acervo deixado cultural pelo artista encontra-se ao primor no Museu Universitário Professor Oswaldo Rodrigues Cabral, da Universidade Federal de Santa Catarina Assistencial, numa coleção e o nome que leva de sua esposa, que era a mais bela, professora Elizabeth Pavan Cascais, com a pureza que o nome traz, nas riquezas que engrandece ela. O nome da Fundação Cultural da cidade de Florianópolis é uma justa homenagem que promove o nome de sabedoria primordial, o artista catarinense de essencial, pesquisador, ecologista e folclorista, que deixou parte de sua vida ao registro das tradições, lendas, usos e costumes e ações dos moradores da ilha de Santa Catarina. Assim, essa homenagem termina na história que em Cordel nasceu e o mestre Franklin Cascais faleceu na tarde chuvosa do dia 15 do mês de março se finda, mas sua história permanece, bem viva e o enaltece. E sendo assim registrei, no final do verão de 1983, partiu o nosso tão sábio mestre. Franklin Joaquim Cascais, 16/10/1908, 15/3/1983.